Feliz 2023, muita paz, saúde e alegria para vocês. Eu sei que está difícil, o ano mal começou e já em menos de uma semana várias medidas bem complicadas aí do novo governo. A gente sabe muito bem, indicações políticas para os cargos dos ministérios sem nenhum embasamento técnico em alguns casos, mas principalmente preocupação muito grande com o desmantelamento do projeto de lei que a gente aprovou na Câmara para avançar na universalização do saneamento básico. Também processos de privatização que estavam avançando e foram interrompidos agora pelo novo presidente Lula. E a gente tem também a permissão para que as empresas condenadas na Lava Jato, aquelas mesmo que fraudaram, ajudaram o governo Lula lá na época a roubar e tudo mais, estão agora podendo pagar a dívida com novas obras. Cara, é um ciclo mudando. Então, quem está chegando agora, quem não me conhece ainda, eu sou Paulo Ganimi, sou deputado federal, fui candidato ao governo do Rio de Janeiro, venho da iniciativa privada, entrei para a política em 2018 para tentar ajudar a mudar a política. A gente conseguiu fazer muita coisa ao longo desses 4 anos de mandato, redução de verba de gabinete, a gente conseguiu fazer avanços importantes para o Brasil e para o estado do Rio de Janeiro. Eu estou aqui com você, continuando, dialogando, trazendo para vocês as principais notícias do Brasil nesses últimos dias e a gente vai discutir, conversar, dialogar. Eu quero também ouvir você. E você que está chegando agora também, não esqueça, ativa aqui o sininho, se inscreva no canal, deixe um comentário, dá uma curtida, que assim a gente chega para mais pessoas e mais pessoas sabendo do que está acontecendo no Brasil, mais informação e consequentemente também um eleitorado mais informado, mais qualificado, um Brasil melhor. Tá difícil acreditar, mas a gente tem que ter esperança, senão é melhor desistir. Vamos em frente? Vamos lá? Vamos falar de 3 temas importantíssimos que aconteceram essa semana no Brasil? Começando com a indicação dos ministérios. Sabe quantos são? Você já deve ter ouvido. 37 ministérios, gente. Acho que é o maior número de ministérios da América Latina, isso mesmo. Gente, é um absurdo. É um negócio assustador. E não é com objetivo técnico, não, porque a gente quer fortalecer tal matéria, tal tema, que eu já seria contra, mas a gente poderia até debater isso. Agora não, é para conseguir alocar os apoios políticos, porque todo mundo quer um carguinho, todo mundo quer um ministério, por conta de toda a organização política que aconteceu para o Lula ser eleito. E agora ele está dando a moeda de troca, e também ele já falou, inclusive, falou isso, está na mídia, só procurar aí, que se os partidos não entregarem votos nas votações dentro do Congresso Nacional, eles vão perder os ministérios. Então, é assim, toma lá da cá, na veia, descarado, não tem disfarce, não é um negócio por baixo dos panos, não, é na cara mesmo, assim, para todo mundo ver, está na mídia, está publicado lá. E a gente tem aí, dentro disso, a Procuradoria do Ministério da Verdade. Gente, isso aí é um perigo. A gente já está vendo aí vários avanços, vários abusos de autoridade por parte do STF, do TSE, contra a liberdade de expressão, que a gente tem denunciado, tem falado, já falei aqui várias vezes sobre isso, e agora eles vão ter o reforço do Poder Executivo, que está criando uma secretaria dentro do governo federal para fazer isso, dentro da Procuradoria-Geral da União de Defesa da Democracia. Olha só, Procuradoria-Geral da União de Defesa da Democracia. De acordo com a nota da AGU, no caso específico do que será objeto de atuação da AGU, a desinformação se caracteriza por fatos inverídicos ou supostamente descontextualizados, levados ao conhecimento público de maneira voluntária com o objetivo de prejudicar a adequada execução das políticas públicas com real prejuízo à sociedade. O Lula, durante a campanha, disse que quer reeducar a sociedade brasileira sobre mentira e que buscará a via judicial sempre que for atacado com fake news. Então, gente, isso aí tem método, tem objetivo, E a gente tem uma preocupação muito grande. Eu trabalhei muito na Câmara contra um projeto que era chamado o PL das Fake News, que eu chamei, várias outras pessoas, do PL da censura. Era uma iniciativa dentro do Congresso Nacional já de estabelecer uma política de controle do que é verdade e do que é mentira. O PL não foi aprovado, eu combati isso junto com outros deputados mais de direita, liberais, e a gente conseguiu evitar. Mas aí a gente começou a ver esse abuso por parte do STF e do TSE, de alguns ministros, em específico.
E agora a gente está vendo que o governo federal, o poder executivo, vai atuar no mesmo sentido, gente. Quem é que é o dono da verdade? Quem é que tem o direito de dizer o que é verdade e o que é mentira? E a gente já viu isso acontecendo na história e na literatura. Olha só, livro 1984. O Ministério da Verdade tinha 3 departamentos. O Departamento de Fiscalização, o Departamento de Propaganda e o Departamento de Registro Histórico. Sua principal tarefa era transformar todos os fatos inconvenientes em fatos inexistentes. Inconveniente para quem? Para quem está no poder. É sempre assim. Quem tem poder decide o que é conveniente, o que é inconveniente. A notícia de uma derrota era transformada em notícia de uma vitória. A notícia de um aumento de preços era transformada em notícia de um aumento de salários. E assim por diante. Era muito eficiente, porque uma vez que o fato fosse alterado, não havia mais como provar que já havia existido de outra forma. Todos os documentos, livros, jornais, gravações e filmes, perfis de internet e rede social, agora, no atual contexto, que contradissessem os fatos alterados, eram destruídos ou alterados. Assim, a verdade era o que o Ministério da Verdade dizia que era, e não havia como contestar isso. Gente, a gente está vendo isso acontecer agora. Não é ficção e não é passado. É o presente que está acontecendo já e que tem o risco de ser ainda mais forte com essa Procuradoria Geral da União fazendo isso, com essa secretaria específica. Então fica aqui a reflexão, fica aqui a análise. Aqui você pode falar o que você pensa. Então deixa aqui no comentário, escreva aqui, diga o que você acha disso. Sem censura, sem problema. Vamos em frente, porque a gente não pode censurar as pessoas. A opinião tem que ser livre, mesmo que seja uma idiotice. Eu quero ouvir o que as pessoas pensam, até porque é assim que às vezes a gente combate justamente iniciativas ruins. Não é censurando, porque isso é feito na surdina. Quando a gente deixa a informação e a opinião circular livremente, é a melhor forma de combater a fake news. É a educação, é a comunicação. A boa informação é que combate a má informação e não a centralização e a decisão por parte do governo de que aquilo é verdade ou mentira. Imagina só, é muito interessante que quase sempre que tem uma pesquisa que pergunta: você confia em político? A maioria da população não. Aí pergunta: mas você confia no governo? Sim. Quem é que governa? São os políticos. Como é que você vai confiar no governo se não confia no político? Centralização demais é errado, não dá certo. Concentrar poder na mão de alguém ou de algum órgão é muito perigoso. Por isso que a gente não pode ter esse tipo de atuação. Por isso que a gente tem que ser sempre a favor da liberdade. Quanto mais informação, quanto mais comunicação, a gente vai ter, sim, dessa forma, combate a fake news da forma correta, com informação, com educação e não pela censura. Demissão sem justa causa. Isso é normal no Brasil. A empresa, quando precisa, ou quando quer, ou quando não se adequa com aquele funcionário, ela pode mandar aquela pessoa embora. Claro que ela tem que pagar indenização, multa, FGTS, tudo certinho, né? Isso já acontece hoje. O problema é que tem aí uma decisão que está sendo discutida na Justiça, no STF, que pode acabar no Brasil com a demissão sem justa causa. É, na verdade, um acordo internacional da OIT que prevê a proibição da demissão sem justa causa. O problema é que foi uma confusão. O Brasil aderiu, depois o Fernando Henrique, que era o presidente na época, percebeu que fez besteira, revogou aquilo ali via decreto e o Brasil não entrou nisso. Então, o Brasil permite a demissão sem justa causa. Tem alguns países que não permitem, isso é verdade, por exemplo, acho que a própria França é assim, né? Mas são países com uma economia um pouco mais estruturada, com um viés um pouco mais social-democrata, com uma proteção maior, mas que conseguem sobreviver apesar disso. Brasil, se isso acontecer, é um perigo muito grande. Então, a decisão do STF é uma decisão muito importante que pode ser mais um impacto na economia. Por quê? Se a empresa não pode mandar embora, o que ela faz? Ela não contrata. Maior o risco para o empregador. Quanto maior o risco para o empregador, menor o apetite para alguém investir. E não vai investir, não vai gerar emprego, não vai gerar soluções para você, para a sociedade, para nada disso. Então, mais burocracia, mais dificuldade para o empreendedor, pior para o trabalhador, pior para a sociedade, pior para todo mundo. Então, tema importante, relevante
que tem que ser tratado, espero que não seja tratado no caso, ou seja, que não seja revisto isso, e eu acho que até tem uma questão, sim, jurídica, legal, que o Congresso deveria resolver isso de uma vez por todas. Agora, é difícil votar isso agora no Congresso. Com o novo governo do PT, sindicalista e tudo mais, a chance de, se isso avançar nesse governo, ser pior ainda, é muito grande. Então, o ideal é que ninguém fale nada, deixa como está. Tem 25 anos, eu acho, que o STF está com isso engavetado, parado. Então, é melhor deixar como está, porque senão vai ser um impacto para a economia muito grande. Mais um. Haddad e a economia para o Brasil em 2023. Gente, Haddad e economia já não são duas coisas que deveriam estar na mesma frase, né? A gente sabe muito bem que de todos os ministros, eu tenho crítica a vários, ou talvez a grande maioria, quase todos, mas alguns você até pode falar assim, pô, tudo bem, eu não colocarei ali porque eu tenho um pensamento diferente dele, a visão dele é mais esquerda, mais socialista, tudo mais, mas é alguém com experiência, que atua na área, que entende do assunto e tudo mais. Eu discordo, mas é uma pessoa que dentro da visão de esquerda, ele é referência naquele assunto. O Haddad não é nenhuma coisa nem outra, esse é o ponto. O Haddad não é referência em economia, não é referência em gestão, foi um dos piores prefeitos da história de São Paulo. Na educação, quando foi ministro da educação no passado, a educação do Brasil não avançou em nada. Então, assim, é muito difícil ter confiança nele como ministro da Fazenda. Não é mais economia, não é mais a Fazenda, mas no final das contas o ponto principal é o mesmo. E aí? E ele já falou, não é prioridade para o Brasil mais entrar na OCDE. Gente, isso é prioridade para qualquer país, sério. É fazer parte de um grupo seleto. Isso traz investimento, isso fortalece os padrões econômicos do país. E ele já disse que não quer. Privatização, já acabou, o próprio Lula, né, acabou com o processo de estudo de privatização de 8 companhias, algo que tinha começado no governo passado. Outra coisa também, o Haddad falou, mas o mercado não importa. Ibovespa não importa. Gente, importa sim. Isso impacta no seu bolso. Mesmo você não tem nenhuma ação na bolsa, que não é investidor, mas pensa só, investimento, ação na bolsa, são empresas valorizadas, empresas que fazem o quê? Investem no Brasil, que vão investir em mais empreendimentos, mais fábricas, mais lojas, mais comércio, mais emprego, mais soluções, uma economia pujante, mais gente confiando nisso. Quando você tem bolsa ruim e juros altos, sabe o que acontece? O pessoal bota dinheiro aonde? Renda fixa, bota em título do tesouro, bota naquilo que não gira a economia diretamente. É o famoso rentismo, que tanto se criticou e que já, na verdade, é o rentismo, ou seja, dinheiro ganho fácil, sem risco, sem investimento na economia real e que, na verdade, enriquece quem tem dinheiro e não aqueles que têm o apetite de querer botar mais a economia para avançar e tudo mais. Esse é o governo do PT, esse é o governo Haddad como ministro da Fazenda, que fala, bolsa não importa. Não importa? Não importa talvez para ele, porque para você que está assistindo, importa muito. Seja você que investe, seja você que não investe, porque isso impacta a economia diretamente. E a gente já viu a bolsa despencar. Primeira semana de governo, impacto gigantesco. Ações da Petrobras despencaram. A gente está vendo já consequências, não é nem de uma política econômica, porque ainda não deu tempo de ver a política econômica do governo Lula, mas de uma mentalidade econômica, de uma visão econômica, de um discurso econômico muito ruim. Se já começou assim, vamos ver como é que vai ser no final. É muito preocupante. Agora, é claro, né, de repente, vendo a reação, vendo como está ruim, pode ser que mude. Inclusive, teve uma mudança. O Haddad disse que não iria prorrogar a desoneração dos impostos nos combustíveis. Lembra disso? Que o governo passado desonerou os impostos sobre os combustíveis, teve uma desoneração federal, que foi do governo temporária até dezembro, e teve uma desoneração estadual do ICMS. Isso foi aprovado no Congresso, não muda por agora. Mas a federal ia venceu na verdade, no dia 31 de dezembro. Tanto que no 1º de janeiro, os combustíveis aumentaram no mesmo dia. Por quê? Não tinha prorrogado a desoneração. E aí, no dia 1º, teve uma medida provisória prorrogando essa desoneração por mais um tempo, contrariando o que o Haddad tinha dito. Por quê? Porque o Haddad se preocupou, até legítimo, com o lado fiscal.
Estava com medo. Por quê? Está gastando muito, né, com os ministérios, vai gastar muito com aquilo lá que a gente até inclusive aprovou. Eu votei contra, né, a PEC lá, a PEC da transição, a PEC da gastança e tudo mais. E aí ele está preocupado, vai sair dinheiro da onde? Ele queria aumentar imposto. E aí o Lula percebeu que isso politicamente iria gerar desgaste para ele. Aí ele foi lá e fez essa medida provisória contrariando. Ou seja, está tudo perdido, está maluco, está confuso. É isso que o Brasil está vivendo hoje. É complicado. Mas, começando o ano, primeira semana, vamos lá. Feliz ano novo mais uma vez. Vamos em frente. Semana que vem tem mais. A gente vai continuar aqui nesse bate-papo falando sobre os principais acontecimentos. Deixa aqui seu comentário. Não esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho para saber quando vai chegar um novo vídeo e você também pode deixar o comentário perguntando, pedindo, sugerindo temas e a gente vai falar sobre isso aqui na semana que vem. Forte abraço para vocês, até semana que vem, um bom ano.